A gente cresce escutando que o amor mais importante é o romântico, que ele salva, que ele completa, que ele dá sentido. E sem perceber, a gente acaba colocando as amizades em um lugar secundário, como se ela não fosse tão necessária quanto o namoro. Mas a verdade é que muito antes de saber o que era romance, a gente já conhecia o amor de uma amizade. Como diz Bell Hooks em seu livro, a amizade é o espaço que a maioria de nós tem o seu primeiro vislumbre do que é um amor redentor. É nas amizades que a gente aprende sobre apoio, vínculo, cuidado. E quando nós colocamos os nossos amigos de lado para viver só em função de um relacionamento, nós ficamos muito mais vulneráveis aos perigos da dependência emocional. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre como a amizade pode ser justamente o que nos salva dessa ideia de que só um amor importa. E sobre como é possível valorizar suas amigas, mesmo estando em um relacionamento. Oi, eu sou a Nath. Eu sou a Kisla e esse é o 5º episódio do nosso Girls Pod, porque garotas podem tudo. E hoje a gente vai fazer pulseirinha da amizade. Então pega o seu hobby ou o seu café e vem com a gente. Você também cresceu com essa ideia de que o amor romântico é o que mais importa? Amiga, você também já teve essa impressão de que as pessoas pregam uma ideia de que o amor mais importante que existe na nossa vida é o amor romântico? E eu acho que até quando a gente é adolescente, né? A gente vai muito nessa faixa de tipo assim, só o amor romântico importa e a gente não vê nem nada dos outros tipos de amor. Eu não acredito mais no amor, mas aí tu não vê o amor dos teus pais, o amor das tuas amizades, o amor que tua avó tem contigo, né? Tem várias formas de amor e como é um sentimento bom e puro, né? Importante pra nossa vida. O amor da amizade, eu acho que é esse primeiro lugar de troca, né? Que a gente tem, assim, uma troca mútua e sincera, esse cuidado, esse carinho. Quando a gente começa a ter uma amiga lá na infância, né? Que senta do nosso lado na escola, que procura a gente no recreio, que divide o lanche. Então, o amor da amizade, ele é um amor que ele é muito diferente do amor romântico também, né? O amor romântico não precisa ser o principal da nossa vida. Ele é importante, mas ele não precisa ser o único. E quando a gente começa a se relacionar, a gente tem muito essa ideia de que o relacionamento ele vai vir sempre em primeiro lugar. E não, ele não precisa vir sempre em primeiro lugar, né? O relacionamento pode ser sim uma das nossas prioridades, mas ele não tem que vir sempre acima de tudo. Em alguns momentos é importante também você priorizar as suas amizades, dedicar um tempo às suas amigas. E quando a gente fala que o relacionamento é a única fonte de amor, a gente acaba criando uma dependência emocional, né? Aconteceu muito quando eu vim morar pra cá e não tinha amigas, que eu acaba passando todo o tempo com meu namorado e senti essa falta, sabe? Uma amizade feminina, de ter amigas pra conversar, de ter outras fontes, né? Além de criar uma dependência emocional, isso também é prejudicial para o relacionamento, Uhum. porque fica também a cargo do outro nutrir toda a sua fonte de ser toda a sua fonte de satisfação, né? Ter que te nutrir em todas as áreas da sua vida, porque aquela pessoa ela é o centro de tudo. Uhum. Então, isso também gera uma pressão muito grande no relacionamento. Não é saudável, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia de que se dedicar 100% ao relacionamento e colocar ele sempre como uma prioridade é algo saudável. Uhum. Mas não é. Pensa, né? Quando acontece algo, quando vocês estão estressados, às vezes estão precisando relaxar, tá sempre ali muito junto, né? Então, tudo que acontece é sempre ali o casal. Isso também pensando até na relação não é saudável, né? É saudável que você, para sua saúde mental, para o seu bem-estar, é importante que você tenha outras fontes de satisfação e de prazer. Amizades, hobbies, né? Tempo com a família, Tempo tempo com o sozinha, né? namorado. Tempo sozinha, que é algo que Que a é bem gente também importante. esquece muito, né? Mas a amizade, ela é esse refúgio, né? Esse lugar que a gente muitas vezes vai encontrar conforto, é onde a gente vai encontrar uma identificação, né? Pessoa ali que conhece a gente, que muitas vezes entende o que a gente está passando, passa pelo mesmo. Então a amizade ela não deve ser deixada de lado por causa de um relacionamento. É preciso ter espaço para um relacionamento Uhum. e para amizade. Não tem que ser uma competição, Sim. né? E são pilares da vida, né? Tudo precisa estar em equilíbrio. Exatamente. Tem uma coisa que eu vejo muito acontecer, e eu também já fiz, mas eu vejo muito acontecer também com nós mulheres, que é a gente começar a deixar a nossa agenda sempre ligada à disponibilidade ou indisponibilidade do parceiro. Então, tipo, eu só vou marcar de sair com a minha amiga se o meu parceiro chegar e falar assim, hoje eu tenho futebol. Quando o parceiro tá indisponível, aí eu lembro
de chamar as minhas amigas, de marcar uma coisa com as minhas amigas. As mulheres muitas vezes perdem a autonomia da própria agenda para sempre esperar a disponibilidade ou indisponibilidade do parceiro. Então, se é aquele parceiro que não tem nada para fazer no final de semana, ela vai ficar o tempo todo junto. Se ele no final de semana seguinte tem uma coisa para fazer, aí ela lembra de marcar alguma coisa, sempre esperando que isso venha do outro. Você já percebeu isso? E o pior ainda é quando ela se isola pra suprir essa demanda de agenda, né? Porque, por exemplo, se tu tá sempre com teu namorado, acaba que tu vai ficando sem amigas, né? Tu não mantém aquele vínculo, tu não tem aquela presença com tuas amigas. Então, quando tu realmente precisar de outros laços, tu não vai ter ali. Porque tu não cultivou nesse longo período, né? Exatamente. Então, você fica muito vulnerável a ficar até preso em uma relação que às vezes nem é saudável, porque você tem essa ideia de que você só tem essa pessoa, se terminar o relacionamento não tem apoio, né? Então você acaba ficando, além de ficar vulnerável à dependência emocional, você também pode ficar vulnerável a continuar em relações que não são saudáveis e não são boas para você, porque você perde a sua rede de apoio, você se sente sozinha. Você sente que a única pessoa que você tem para contar, né, que é essa sensação de isolamento, é o seu parceiro. Então, é muito importante para proteger a nossa autonomia, para proteger a nossa saúde mental, que a gente valorize as nossas amizades, tanto quanto a gente valoriza os nossos relacionamentos amorosos. E fora que a gente tem toda uma cultura, né? Por exemplo, nos filmes da Disney. É uma princesa esperando o amor romântico, esperando ser salva. Então, é alguns filmes só que falam sobre essa parte da amizade, como isso é legal, né? Por exemplo, os filmes da Barbie, como a gente tinha comentado, tem toda essa parte da amizade. Exatamente. Então, a cultura, ela reforça essa ideia de que o amor é o nosso principal objetivo na vida, né? Tudo tem que ser sempre direcionado a encontrar a pessoa com quem você vai dividir a sua vida, encontrar o homem, encontrar o príncipe encantado. E a vida não é só isso. Essa é uma parte muito importante, sim. Mas enquanto a gente continuar só nessa busca pelo relacionamento amoroso, pelo amor, a gente vai ter essa sensação de que a vida sem o nosso parceiro, quando a gente não tá por perto, ela é muito vazia, né? E aí, mais uma vez, a vulnerabilidade para dependência emocional só aumenta, porque tudo só tem graça na companhia daquela pessoa. E a vida tem que ser um pouco mais do que isso, né? Ela não pode ser só quando eu estou na companhia do meu parceiro ou da minha parceira. A vida também continua e ela precisa continuar quando a gente tá com os nossos amigos. E foi exatamente sobre essa dor que a gente criou a comunidade, né? Pra ter essa rede de apoio feminina pra outras mulheres não passarem por isso de tipo, estou num relacionamento, só tenho meu parceiro como companhia, só dependo dele, estou numa cidade nova e não tenho essa rede de apoio. Eu também senti muito isso, né, quando eu mudei e não tinha mais as minhas amigas aqui por perto. Eu vi que eu fui ficando muito dependente, assim, do Vinícius, sempre querendo muita companhia dele, quando a gente não estava juntos ou quando ele encontrou a turma dele aqui fazendo futevôlei, né? Então eu não tinha nada de grupo, nenhum esporte, nem nada. Então eu percebi que eu fiquei muito vulnerável até essa necessidade de estar sempre com ele. E aí, como eu já me conheço, falei, não, vamos dar um jeito nisso aqui, né? Buscar amizades. E que bom que você topou essa ideia comigo da gente criar esse espaço de apoio para outras mulheres, né? Para que a gente possa se fortalecer juntas, para que a gente possa fortalecer a nossa autonomia e que a gente não fique só dependendo de um relacionamento para viver momentos tão maravilhosos quanto os que a gente vive na Tão nossa legais, comunidade. né? E como é especial essa parte da amizade e em todas as áreas, tanto na comunidade quanto fora, né? A amizade que a gente construiu, a amizade que a gente constrói com outras meninas, porque preenche um espaço no nosso coração muito especial, né? É muito importante. Dá muito mais sentido para a vida, né? Olha o que a gente está construindo juntas, né? Olha da nossa amizade, do vínculo que a gente criou. Nasceu a comunidade, agora nasceu o podcast. Então a nossa amizade ela dá mais sentido para minha vida, ela deixa a minha vida mais colorida Ai, que também. fofo! E é por isso que é tão importante a gente valorizar os nossos amigos, tanto quanto a gente valoriza os nossos parceiros, porque eles também, como você disse, podem preencher um lugarzinho importante no nosso coração, podem ajudar a dar mais brilho no nosso olhar, ajudar a gente a encontrar outras coisas que são importantes, se conhecer.
Quem disse que só dá pra construir coisas importantes em um relacionamento? É, né? Olha tudo que a gente tá construindo aqui, né? Então, não Sim. é só com o seu parceiro que você pode construir coisas importantes, com a sua amiga também. Vocês podem fazer muitos planos juntas, colocar em prática e nascer coisas tão maravilhosas como essa que a gente tá fazendo. E tem momentos que só são especiais na companhia de amigas, né? Por exemplo, uma noite de skincare, Ai, noite de amor. filmes, um cafezinho com a amiga, tem seu diferencial, né? É outros tipos de experiências que não são experiências românticas, são experiências com amizades. E são tão importantes quanto. Uma panela de brigadeiro. Nossa, Não tem homem não graça, entende não tem graça isso. com Não, homem. relacionamento não entende. Uma panela de brigadeiro só tem graça Nossa. com uma amiga, né? E uma panela de brigadeiro contando as nossas histórias, né? Porque não tem ouvintes melhores do que as nossas amigas. Essa parte da escuta, eu acho que é um grande diferencial da amizade também. Você sente aquela escuta mais ativa ali da mulher, né? Que ela realmente... E ela também entende como que você se Uhum. sente, então tem essa parte da identificação. Tem uma frase que eu acho que resume muito bem as amizades femininas, que é obrigada pelas amigas que me deixaram falar sobre várias coisas, sobre a mesma coisa, por várias vezes até que eu me curasse. E eu senti muito isso nas minhas amizades. Várias vezes eu falei das minhas dores, repetidas vezes das mesmas dores, e elas estiveram lá para me escutar, até que aquela dor não precisasse mais estar ali presente, né, como estava antes. Então, isso é uma parte muito importante também que a gente tem nas amizades femininas, que eu valorizo. Ai, que lindo! É verdade mesmo. Tem muita coisa da sociedade de criar uma rivalidade feminina, né? De uma coisa que mulheres têm inveja de outras e vai criando uma coisinha. E eu vi uma coisa muito legal que era assim: homens conversam e mulheres fofocam. Tipo assim, a sociedade fala que mulheres só se juntam pra fofocar e homens não, né? Homens se juntam para conversar. E eu até criei, assim, uma resistência com essa parte de, tipo, fofoca. Porque é como se a união das mulheres fosse pra falar de fofocas. Sendo que muitas vezes é de papos empreendedores. Tem muita ideia frutífera, assim, que nasce numa conversa feminina, né? Como se só os homens pudessem ter conversas produtivas, né? Conversas construtivas, e as mulheres elas só se juntassem para falar de bobeira, de coisas supérfluas. E não são. E não é desse jeito, né? Nós somos o próprio exemplo disso. Sempre que a gente se junta, nasce um novo projeto, uma coisa diferente. Se a gente quiser fofocar também, a gente pode fofocar. Isso não define quem a gente é, né? Mas eu acho que esse tom pejorativo vem muito disso, de colocar a mulher nesse lugar que não tem essa inteligência, essa capacidade de conversar sobre outras coisas, a não ser coisas fúteis, né? Porque coloca a gente muito nesse lugar. Então, essa parte da fofoca realmente é algo que acabam usando para diminuir um pouco, né, dessa força da amizade feminina. E outra coisa também que a sociedade criou para rivalizar as mulheres foi essa disputa, né, de atenção por homens, ou essa corrida para ver quem vai ser a escolhida, né? Como se as mulheres elas estivessem sempre ali disputando para estar em um relacionamento com um homem e não pudesse ter uma amizade verdadeira, né? Tem mulheres que quando começam a se relacionar, muito influenciadas por essa ideia, não deixa nem que a amiga esteja perto do namorado, porque tem muito medo de que a amiga possa roubar o namorado ou possa fazer alguma coisa, e elas vão se afastando mesmo desse cuidado com as amigas. Tem uns vídeos que eu vi uma vez, gente, assim, bizarro, que era uma pessoa falando, girls night, mas você é casada. E aí as amigas, né, na casa, e o marido, tipo, mexendo no computador, assim, as amigas com a esposa, assim, na mesa, bebendo e conversando. E aí as pessoas começaram a comentar assim, vai deixando, que aí depois você vai ver elas com o seu namorado e que não sei o quê. Eu fiquei tipo, como assim? Já criam toda uma rivalidade, né? Minhas amigas não podem mais frequentar a minha casa com meu marido estando lá, porque elas são em potencial uma rival para mim. Elas são uma ameaça pro meu relacionamento, uma rival que eu tenho que sempre combater. Né? E aí vai criando essa ideia de que as mulheres só podem ter amigas se estiverem solteiras, né? A partir do momento que tá num relacionamento, guardada numa caixinha, é só o marido, é só o namorado e tudo. E é muito importante ver as amizades femininas como essa fonte de cura, espelho, proteção, né? Porque quando a gente realmente precisa de apoio, a gente tá ali com nossas amigas, sabe? É pra elas que a gente vai, pra elas que a gente tem o apoio, pra elas que a gente tem a escutativa.
Exatamente. Tem até dados de pesquisas que mostram, né, que quando a mulher está em algum tratamento, vai fazer alguma cirurgia ou recebe um diagnóstico difícil, a maioria das acompanhantes são mulheres, né? Até mulheres casadas mesmo. Quem está lá do lado é uma mãe, é uma irmã, né, uma amiga. Nós fomos ensinadas a cuidar, né? A gente tem essa parte do cuidado, claro, que foi uma construção social também, ocupar esse lugar, mas é muito importante que a gente não se esqueça disso na hora de colocar uma outra mulher como uma rival, né? Que na maioria das vezes, quando a gente precisar, quem vai estar lá por nós são outras mulheres, né? E muitas vezes mulheres que ocupam esse lugar da amizade. Então, é muito importante que a gente valorize também as nossas amizades, porque em outros momentos, quando a gente precisar, nem sempre vai ser o nosso parceiro que a gente vai poder contar, né? As nossas amizades. Não, e não é valorizar só pelos momentos difíceis. Tanto que aqui a gente está falando muito sobre valorizar as amizades fora desses momentos difíceis, né? Marcar No dia a dia, no na dia a rotina. dia, buscar mais as suas amigas. Mas é importante a gente lembrar disso também, porque a sociedade coloca muito as mulheres nesse lugar de uma contra a outra. E quando a gente para olhar para a realidade, não é bem assim, né? O apoio da maioria das mulheres vem de outras mulheres. Então é importante que a gente reforce essa visão, né, de amizade, de companheirismo que a gente tem e de proteção que nós temos umas com as outras, porque é muito importante que a gente tenha isso. Até pensar também que algumas amizades são bem mais duradouras que relacionamento, né? Tu tem amiga desde criança, amiga desde o ensino médio, amiga desde o fundamental. E relacionamentos às vezes vão passando, né? Nossa, é verdade isso. Essa parte é as amizades, elas tendem a ser vínculos mais estáveis, né? Nossa, eu tenho amigas assim de anos, de 15 anos, né? 15 anos já de amizade, então quase uma vida inteira. Vivi mais tempo com essas amigas do que tempo sozinha. Então, realmente, as amizades, elas têm essa estabilidade maior e essa durabilidade maior. Então, como cultivar essas amizades, mesmo estando num relacionamento? Boa pergunta. Eu acho que um passo muito importante é você ser tão comprometido com as suas amigas, com encontros com as suas amigas, como você é com seu parceiro, né? Então, geralmente, a gente tende ali a separar um dia no final de semana para fazer as coisas com o nosso parceiro, né? E é importante ter isso com as nossas amigas também. Não que tenha que ser todo final de semana, mas, por exemplo, marcar um encontro mensal, como a gente faz na comunidade, que é a cada 15 dias, né? A gente tem um encontro. Então, eu acho que é muito importante que você tenha esse compromisso também. E não só, quando eu tiver um tempo. Ou, quando meu parceiro não estiver disponível, né? Que é aquela coisa de ficar com a agenda muito ligada à disponibilidade. Então, né, tal dia fulano vai jogar futebol, aí eu chamo a minha amiga pra sair. Aí não é nada combinado, às vezes a amiga não pode, vai ficando pra depois. E esse encontro nunca sai. Então, eu acho que é muito importante esse mesmo compromisso que a gente tem com o nosso relacionamento amoroso, a gente ter também com as nossas amizades e realmente fazer um esforço para que esse vínculo seja mantido. E eu acho que uma coisa muito legal que fortalece as amizades é o contato diário através de meme, né? Eu mantenho bastante laços de amizade assim. Tipo, eu vejo um vídeo legal e penso, vou enviar pra minha amiga porque acho que ela vai achar legal também. Então eu vou enviando e fazendo assim um esquenta assim na nossa conexão, sabe? Pra ela saber, olha, a Nath tá ali me enviando, então ela ainda é minha amiga. Renovando os laços, né? Isso é bem legal. Manter conversas também, né? Chamar as nossas amigas, perguntar como que as amigas estão. Às vezes a gente fica tanto tempo ali no celular, conversa com várias pessoas, até mesmo com o nosso namorado, o nosso marido, e às vezes para uma amiga a gente custa mandar uma mensagem, né? Então acho importante também pegar e mandar uma mensagem, perguntar como que a amiga tá. A Jess mesmo deu uma ideia que ela teve um dia com as amigas, né, de sempre marcar no mês para se atualizarem da vida uma da outra. Isso é uma boa ideia. Isso é uma ótima ideia, né? Então vai fazendo com que o vínculo realmente esteja ali, não só quando a gente conseguir sair, porque às vezes não vai conseguir, né? Mas pelo menos tá ali conversando, manter esse vínculo mesmo à distância, fazer videochamadas. Eu faço com as minhas amigas agora que eu tô morando aqui em Floripa. Então, tipo, às vezes quando a gente tá ali lavando vasilha, vamos fazer uma ligação. Quando a gente tá fazendo alguma coisa de casa, a gente faz a ligação e vai fazendo juntas. E assim, o vínculo, ele não vai se perdendo, né? E a gente vai se esforçando, gente. Para manter vínculo, é preciso esforço. Não existe vínculo duradouro sem esforço. Então, você tem que colocar uma energia ali. Eu sei que
a gente já caiu muito nessa ideia da amizade de baixa manutenção. Uhum. Já ouviu isso? Sim. Eu já caí nessa ideia também. Só que isso vai fazendo com que você não mantenha os vínculos. Porque Acaba esfriando, né? essa baixa manutenção é exatamente isso. Eu não me esforço muito ali pra essa pessoa, né? Então, isso vai fazendo com que o vínculo se distancie. E quantas amizades a gente não perdeu por isso, né? Por exemplo, não teve briga nem nada, mas só foi se afastando, até chegar aquele ponto que tu pensava, será que a gente ainda é amiga, né? Faz tanto tempo que a gente não se fala. E tem outras amigas também que eu encontro depois de anos e parece que nada mudou, sabe? Então tem os dois lados, né? Isso é muito importante. Então, acho que a principal dica, assim, pra manter mesmo uma amizade, principalmente estando em um relacionamento, é se esforçar pra isso. Dedicação, né? Pra manter essa presença, esse quentinho, né? Esse fogo aceso, pra conseguir levar por anos, porque é tão importante essa rede de apoio, né? Tão especial. Sim, nossa, é muito bom, gente. Eu sempre falo que o amor, não só o amor romântico me salvou, mas o amor das minhas amigas também me salvou e me salva até hoje. Então, amigas, muito obrigada, amo vocês. Obrigada, amiga, amo você. E vamos nos declarar também para as nossas amigas, né? O eu te amo, ele não é dedicado, ele não é direcionado só para os nossos parceiros. O eu te amo também são para as nossas amigas, os elogios, né? Tudo isso que a gente faz no nosso relacionamento, a gente também precisa fazer com as nossas amigas, exaltar, levantar, dar amor. Então, amigas, amo vocês. Eu também. E se você mora em Floripa, a nossa comunidade para fazer amizades está te esperando. Vem fazer parte. E esse foi o resultado da nossa pulseira da amizade. Quando eu era criança, eu adorava fazer pulseira. Eu cheguei a fazer pulseira pra vender quando eu era criança. Ai, sério? Sempre empreendedora, né? Eu amava. Da minha mãe comprou um kit enorme, sabe? Aí tinha de várias coisas. Só que aí eu cheguei um tempo da minha empresa, Mirim, que eu dava as pulseiras pras pessoas. Daí minha mãe ficou triste, porque era bem cara as pedrinhas, sabe? E eu sempre fui doida pra fazer pulseira da amizade. Sério? Eu vi em filme, eu não sei se foi um filme, se era filme da Barbie, eu não sei, mas tinha essas pulseirinhas da amizade, né? E eu ficava louca pra fazer. E agora realizando mais um sonho de criança. É legal também aquele escolar, né? BFF, sabe? Que eram os corações que se completavam. É verdade. Eu adorava. Fica a dica pra gente fazer em um outro episódio. E agora conta pra gente aqui nos comentários o que você achou da nossa conversa, se você já sabe dar esse valor às amizades femininas e também o que você achou da nossa pulseirinha. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e se você também quiser acompanhar a gente em outras redes sociais, elas vão estar aqui na descrição. Muito obrigada e tchauzinho! Até o mais. próximo!